Prefeitos da região fazem mutirão para ajudar Anitápolis. Conscientização do aleitamento materno ganha força em São José. Está no ar a revista Premier News. Como já falamos aqui, o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda, que terminaria no final do mês passado, foi prorrogado para o dia 31 deste mês. O que não mudou foi o início da restituição. O primeiro pagamento será no dia 31 de maio, o segundo no dia 30 de junho, o terceiro em 29 de julho, o quarto em 31 de agosto e o quinto lote em 30 de setembro. Vale lembrar que os pagamentos obedecem ao critério da entrega da declaração, ou seja, entregou antes, recebe antes. Apenas os professores, os idosos e pessoas com deficiências ou doenças graves têm prioridade na hora do recebimento. O aleitamento materno é muito importante na prevenção de doenças e de morte de crianças até 5 anos. O Centro de Aleitamento Materno, o CIAM, de São José, está realizando um trabalho de conscientização das futuras mamães. Somente entre janeiro e março deste ano, cerca de 160 gestantes foram atendidas. E nós vamos conversar agora sobre este assunto com a diretora de atenção especializada da Secretaria da Saúde de São José, Giovana Stedley. Giovana, olá, muito obrigado por aceitar o convite de participar aqui no programa. Eu que agradeço o convite. Isso. Me diz uma coisa, Giovana, o aleitamento materno, ele normalmente tem aquela coisa da vaidade ou da dor, de algumas lendas, digamos assim, para que algumas pessoas rejeitem. Hoje, ele é mesmo feito, ele é mesmo executado como se deve, ou ainda precisa de muita motivação, de muita atenção? O processo de amamentação, geralmente, ele acaba sendo complicado para algumas mulheres, exatamente, muitas vezes, até por falta de orientação, né? Então, nós implantamos esse serviço, né, que é o CIAM, Centro de Incentivo ao Aleitamento Materno, exatamente para isso, para esclarecer dúvidas e ajudar as mulheres, as puérperas, né, que são as mulheres no pós-parto, e até mesmo as gestantes ainda no pré-natal, com a finalidade de orientar, evitando exatamente isso, né, evitando o desmame precoce, que as mulheres desistam, né, de amamentar, considerando a importância da amamentação para o bebê. E qual é exatamente, na tua opinião, quais são as maiores dúvidas das mães? Na verdade, Léo, ela sente, no pós-parto, né, quando na descida do leite, elas acabam apresentando as mamas engurgitadas, então ela sente dor, e isso acaba atrapalhando muito, né, então tem todo aquele processo do bebê com fome, bebê chorando, a mãe sentindo dor, pode acontecer também fissuras nas mamas, a dificuldade de colocar o bebê na pega correta, que a gente fala. Então, são complicações simples, são simples de serem resolvidas, mas que acabam atrapalhando muito nesse processo. E aí tem o vô, a avó, o pai, todo mundo ansioso, todo mundo preocupado, acaba passando toda essa ansiedade para a mãe e acaba por ainda mais, né, complicar todo esse processo de amamentação. E me diz uma coisa, existe alguma preocupação ainda quando vocês conversam sobre este assunto com as novas mães, né, as mães de primeira viagem, exatamente na primeira amamentação, com relação à estética, porque eu sei isso, porque não sei, essa coisa toda, não? Algumas mulheres, sim, né, geralmente as mais vaidosas, as mamães de primeira viagem, então elas têm, meu peito vai ficar caído, vai ficar com flacidez, mas eu acho que diante, após ganhar o bebê, eu acho que isso fica em segundo plano, né, Léo? Porque a maternidade é uma coisa fantástica e ela, com a chegada do bebê, eu acho que as prioridades são outras.
Existe, bom, e em princípio, até porque o alimento mais saudável para um recém-nascido é exatamente o leite materno, né? Exatamente. O leite materno é tudo que o bebê precisa, né? É um alimento autossuficiente. Até o 6º mês de vida, o bebê ele só tem a necessidade do leite materno, com exceção de algumas situações. E é esse o objetivo do nosso serviço, né? Evitar o desmame precoce, como eu já falei anteriormente, e garantir que essa mãe amamente o bebê até o 6º mês de vida exclusivamente, e só após, então, que sejam introduzidos os alimentos. Em algumas situações especiais, você citou. No caso destas situações especiais, me deu a entender que o leite poderia não ser o suficiente. Existe algum reforço alimentar, algum suplemento a ser oferecido? Sim, mas isso é sempre, né, com orientação médica, né, do pediatra. A gente tem uma situação, por exemplo, bebês de mães soropositivos, né, então não pode amamentar. Então, esse é um exemplo, né, dentre outros, que existe a possibilidade de suplemento. Né? A gente também conta na Secretaria Municipal de Saúde, a gente oferece a dispensação de fórmulas infantis, ou para bebês baixo peso, ou para bebês com crianças com intolerância ou alergia à lactose ou a alimentos, né? E aí a gente fornece também, dispensa fórmulas especiais com todos os nutrientes necessários nessas situações. Uma outra coisa que normalmente se ouve falar, e seria bom explicar também, é com relação à doação do leite materno. Quer dizer, é excesso de leite ou de uns, falta de leite em outras mães. Como isso funciona? Então, o nosso serviço, ele não conta com banco de leite, mas a nossa equipe, a gente tem uma equipe capacitada, né, que recebe essas mães, essas puérperas, e referencia para a maternidade do Hospital Regional, que é a nossa referência, né, aqui em São José, para o recebimento, né, para aquelas mães que querem doar o leite, ou geralmente por excesso de leite. Então, a gente entende que tem os bebês que não conseguem amamentar, que não podem amamentar em suas mães, e também tem o direito, né, de receber o leite materno. Então, esse leite, ele é encaminhado para o Hospital Regional, o nosso serviço não encaminha, a gente referencia, essas mães procuram, a maternidade do Hospital Regional tem um trabalho também magnífico, eles têm uma equipe que fazem atendimento domiciliar nessas mães, então o leite ele passa por todo um processo para ser depois disponibilizado para os outros bebês. Giovana, quem precisa de orientação sobre isso, procura quem em São José? Procura vocês? Como fazer? O serviço ele acontece na Policlínica de Forquilinha. É na mesma estrutura ali da UPA, só que a entrada é pela lateral, não é a entrada geral, não é a entrada pela porta da UPA, é na entrada lateral da Policlínica de Forquilinha. Fica bem em frente ao posto policial. Funciona todos os dias, de segunda a sexta, das 7 horas da manhã até as 19 horas. Giovana, muito obrigado pela tua atenção. Infelizmente, o nosso tempo está acabando aqui para a entrevista, poderíamos conversar muito mais, todavia, precisamos passar os outros assuntos também. Muito obrigado a você por ter aceito o convite a essa entrevista. Obrigada a você, bom dia. As prefeituras dos municípios da Grande Florianópolis se unem para ajudar na reconstrução do município de Anitápolis. Ele foi o mais atingido das chuvas da semana passada. E nós vamos conversar agora com a prefeita de Anitápolis, Solange Bach, para atualizar a situação de momento naquele município. Olá, prefeita. Como estão as coisas agora? Boa tarde. Hoje estamos com o pessoal fazendo uma força-tarefa através dos prefeitos da região da Grande Florianópolis, nos ajudando a limpar um pouco a cidade, né? Conforme eu passei umas fotos, e restabelecendo alguns acessos com pontes para onde as pontes foram destruídas. A gente está fazendo uma passagem provisória somente para as pessoas passarem a pé, porque são pessoas que ficaram sem acesso, né, onde tem idosos, onde tem grávidas, onde tem pessoas que precisam, né, numa eventual emergência, sair de suas casas. Então, a gente está fazendo uma ponte provisória, como se diz.
A senhora tem, as notícias não contam nas redes sociais da senhora e própria da prefeitura sobre a utilização de equipamentos para poder monitorar melhor a área, drones, enfim. Esse trabalho está conseguindo dar algum resultado para alguma solução imediata? Desculpa, eu não consegui ouvir o senhor. A senhora tem utilizado, a prefeitura tem utilizado equipamentos como os drones, né, para monitorar as áreas. Como Sim. está o levantamento dessa situação? Hoje a gente está finalizando toda a questão de levantamento das áreas, né, com os drones, com o mapeamento de todo o município, com fotos, né, com a identificação dos locais, mas realmente foi muito estrago, com muitas barreiras em todo o município, e também esses drones, eles estão fazendo o levantamento das pontes, dos acessos, das localidades que ainda a gente não conseguiu retirar todas as barreiras. A reconstrução desses acessos, das pontes principalmente, eles estão sendo feitos de que forma, prefeita, para poder dar acesso às pessoas? Essas pontes, na verdade, são só madeira, né, tipo eucalipto, colocado por cima da terra, só mesmo para dar uma passagem de pedestre, né, não é uma passagem para veículos, nada, somente para passar a pé. Bom, na vez anterior que a gente conversou, tinha-se notícia de que várias pessoas ainda não puderam voltar para casa, estavam desabrigadas. Diminuiu o número de pessoas, como está? Hoje, na verdade, a gente tem uma família que teve que sair de casa e que já estava no salão desde então. A gente alugou uma casa para que essas pessoas pudessem estar ficando. Outra família que já teve que sair naquele mesmo dia também alugou uma outra casa aqui na cidade, e teve algumas famílias que agora já puderam retornar para casa. A senhora já tem ideia do levantamento dos números dos prejuízos, quer dizer, enquanto remontam os estragos para reconstruir a cidade? Pelo que a gente tem, estimativa até agora, são mais de 40 milhões. Bom, e os trabalhos, não sei como está o tempo aí na sua cidade agora, enquanto a gente conversa. Por aqui, em São José, está bastante fechado e com alguma chuva. Como está aí? Na verdade, aqui hoje teve um dia de sol, né, com sol, às vezes dando uma garoa, mas um pouco mais de tempo bom do que chuva. A previsão é de que na próxima semana esteja bastante frio. Essas pessoas desabrigadas, ou que agora já retornaram, mas que também perderam boa parte daquilo que tinham em casa, vão precisar de alguma ajuda, né? Na verdade, a gente recebeu bastante ajuda, tanto de roupas, de cobertores, essas necessidades, comida, material de limpeza, a gente está conseguindo suprir. Prefeita, muito obrigado pelas suas informações. Que a gente não consegue... Pois não? O que a gente não está conseguindo suprir, na verdade, são as pessoas que perderam as casas, que tiveram, né, esse prejuízo ainda maior. Tem pessoas que eram casas que foram para casa de parentes, né, que na verdade ficaram desabrigadas, mas estão na casa de parentes. Então, para a reconstrução, né, dessas casas, a gente ainda não tem ainda uma medida, alguma coisa que a gente possa efetivamente estar fazendo. Me ocorreu, eu ia encerrar, mas vamos aproveitar mais um minuto ou dois aqui. Prefeita, me ocorreu que em outras situações anteriores, não só em Anitápolis, como em vários lugares do estado, havia a liberação do fundo de garantia para que as pessoas pudessem dispor desse dinheiro para comprar alguma coisa que perdeu. A senhora tem notícia de que isso possa ser feito? Sim, ontem até o governador falou na questão dessa situação, mas também como a nossa base aqui, principalmente, é a agricultura, de ter uma linha de crédito, alguma coisa um projeto Recomeçar, alguma coisa assim, para que eles consigam acessar com juros menores, com alguma coisa a fundo perdido também, mas são coisas para acontecer, não é uma coisa que já temos o recurso, ou é uma coisa de imediato, né? É tudo muito burocrático, tudo muito difícil, né? É muita burocracia, é muito papel, é muita coisa para até mesmo se efetivar a vinda de recursos, o reconhecimento da situação realmente de emergência. Tenho, como sempre disse, tenho muita sorte. Oi?
O reconhecimento ainda não aconteceu do estado de emergência? Não, na verdade é assim, ó, tem um prazo que a gente precisa para ter. A gente fez o decreto de emergência no município, mas a gente precisa juntar todo esse levantamento de custos, de perdas que as pessoas tiveram para que a gente apresente, né, da melhor maneira para que a gente possa depois estar solicitando. Então, a gente precisa ter uma previsão, tipo, mesmo que não definitiva, mas a gente precisa ter pelo menos uma estimativa de prejuízos no município. Vamos torcer para que isso consiga se resolver dentro do menor tempo possível, prefeita. Muito obrigado à senhora pela sua atenção e fica de pé aquilo que falamos na entrevista anterior. Ainda voltaremos lá para mostrar as belezas de Anitápolis. Com certeza, com certeza. Muito obrigado pelo espaço e obrigado pela oportunidade de estar passando um pouco da nossa angústia aqui também, né, que não tem sido dias fáceis, não, mas a gente vai, com o apoio dos parceiros, das pessoas, tem muita gente ajudando o município, com a graça de Deus. E veja a seguir a entrevista com o Marcos Caneta, um dos líderes do movimento negro em São José. Um instante só. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Hemosc e doe sangue. Estamos de volta com a revista Premier News. E o assunto que vamos falar agora teve origem há 134 anos. Mais exatamente no dia 13 de maio de 1888, quando, num domingo, às 3 horas da tarde, a princesa Isabel, então regente do Segundo Império, extinguiu a escravatura no Brasil. A assinatura da abolição ficou conhecida também como a Lei Áurea, por ter sido assinada com uma pena de ouro. Mas isto é o que nós aprendemos nas escolas, no tempo escolar, desde os primeiros anos. Mas será que foi assim tão glamuroso? Tão heróico? Quem conversa conosco sobre este assunto é o Marcos Caneta, um dos líderes de movimento negro no estado, mais conhecido, que também é escritor, além de advogado e policial civil. Marcos, obrigado por ter vindo ao programa. Eu que agradeço a gentileza, é sempre uma grande satisfação tratar de um assunto tão importante para a sociedade brasileira, que ao longo dos séculos foi escondido por debaixo do tapete e as pessoas têm dificuldade de entender o que foi a escravidão, o que foi a Lei Áurea e o que foi o pós-Lei Áurea, ou seja, como ficou a vida dos afrodescendentes depois da assinatura. Ou seja, não houve nenhum ato heróico nem glamuroso na abolição, na chamada Lei Áurea, né? Existe algumas discussões bastante interessantes na historiografia brasileira. A maioria dos historiadores que trabalham com a pesquisa colonial dizem que a princesa Isabel não tinha nenhuma relação com as questões políticas do país, não tinha relação com o abolicionismo, não tinha intenção nenhuma, é mais ou menos que ela caiu de paraquedas na ausência de Dom Pedro II do Brasil,
Alguns historiadores dizem que ele estava doente, outros dizem que ele estava fora do país, e sobrou para ela, que era a regente brasileira, filha do imperador, filha de Dom Pedro II, assinar a Lei Áurea, e entrou para a história como esse ato heróico. Mas a Lei Áurea ela não se caracteriza pelo 13 de maio de 1888. A maioria dos historiadores dizem que era insustentável o Brasil naquele momento. A Lei Áurea, ela basicamente aboliu a escravidão para 5, 7% da população que ainda era escrava. A maioria já era alforriada, já estava em quilombos. Era insustentável você manter a escravidão por mais tempo. Por interesses ingleses, por lutas abolicionistas, por luta dos negros que eram escravizados, que começaram a tomar quilombos, a dominar, a queimar fazenda, a matar pessoas. Era basicamente insustentável você manter a escravidão naquele momento. Então, a historiografia oficial, como sempre faz, ela exalta alguns mitos e acaba construindo, a partir da educação, uma imagem que não é verdade na sua totalidade. E tenta apagar alguns outros, né? Como Perfeitamente. O Gangazumba, Perfeitamente. o Zumbi, enfim. Essa é a grande sacada da historiografia oficial, que nós temos que entender que há um domínio de uma classe econômica e política e étnica sobre os meios de produção em qualquer lugar do mundo, e no Brasil não é diferente. Se você ampliar o saber sobre determinados conteúdos, você vai dar identidade às pessoas, vai dar empoderamento às pessoas, e aí a mudança acontece com muito mais facilidade. Como as mudanças não podem acontecer com facilidade, você inibe o conhecimento de fatos históricos, como os quilombos, como a balaiada, como a revolta dos malês, como a revolta dos alfaiates. Então, nós temos inúmeros grandes eventos no Brasil, construídos por descendentes de africanos, que chegaram a desestabilizar o poder político e econômico e social do Brasil em vários momentos, né? Então, tudo o que aconteceu no Brasil de 1500 até 1888 tem a participação direta de negros e indígenas na construção do Brasil, também nas grandes revoltas que levaram à abolição. Então, a abolição ela não foi um ato pensado do governo federal brasileiro. Ela é mais uma consequência? Perfeitamente. E não tinha mais o que fazer, ou você vai... A tal ponto que não foi pensado que 6 meses depois, porque você imagina chegar uma informação do Rio de Janeiro em Manaus, em 1888, 6 meses depois da Lei Áurea, a escravidão ainda pairava em alguns lugares no Brasil. Para que alguns mais jovens entendam, não tinha WhatsApp nem internet. Então, obviamente que não foi algo pensado pelo governo e nem consubstanciado por todo o Brasil. Você assina no Rio e Manaus levou meses para as pessoas saberem que a abolição tinha acontecido. Então, é uma falsa abolição. Ela é inconclusa porque no dia 14 de maio de 1888, e a pergunta que eu faço em várias palestras que eu dou, é como fica a vida dessas pessoas? Onde irão trabalhar? Onde irão comer? Onde irão estudar? Onde irão viver? Onde irão se consubstanciar? A sua vida agora de pessoa livre. Não foi pensada políticas públicas para essas pessoas. Então, a pergunta que nós fazemos quando você fala de escravidão, a primeira coisa que o sistema colocou na sua cabeça você começa a pensar que escravidão é uma coisa de homens. Então você já pensa assim, os escravos são pessoas como Caneta, eu tenho quase 1,90 m, eu tenho 100 quilos e tal. Não, a escravidão tem mulheres grávidas, tem crianças, idosos, pessoas com deficiência, que são retiradas do processo da humanidade, porque você vincula a escravidão a homens. Não, a escravidão não tem a ver somente com homens, tem a ver com milhares e milhões de mulheres, milhares e milhões de crianças, milhares e milhões de idosos, milhares e milhões de pessoas com deficiência ou que ficaram deficientes no processo. Marcos, vamos dar um pulo de 134 anos aí, dessa história que nós estamos contando. A herança hoje é pouca coisa diferente no que se refere a um bom relacionamento, uma boa vivência na sociedade atual, né? É muito complexo, porque o racismo ele sempre imperou no Brasil desde o momento que os africanos chegam ao Brasil nos tumbeiros.
Porque o racismo é a desconstrução do outro como pessoa, como gente. Então, não é na pós-abolição que alguém que não era gente de verdade, que era uma peça, era um mecanismo de um processo de produção, vai virar gente no dia seguinte. E também vai ocupar os espaços de poder no dia seguinte. Então, há uma invisibilidade, um impedimento de negros, que ainda acontece nos dias atuais. Por isso, quando você vê um general negro, você se assusta. Você vê um negro em um alto escalão de poder, você se assusta, porque a pirâmide social, quanto mais alta fica, mais branca ela também fica. Então, em Santa Catarina, faz 90 anos que nós não temos um deputado estadual. A única pessoa eleita em Santa Catarina, como deputada, foi a primeira mulher no Brasil a ser eleita, e também como mulher e negra, foi Antonieta de Barros. Então, nós temos a primeira mulher eleita no Brasil para o Legislativo, de Santa Catarina, e essa informação não circula na própria sociedade. Ela é a primeira mulher e negra a ser deputada no Brasil. E essa é uma informação que as pessoas não sabem. O Cruz de Souza foi impedido a assumir um cargo público em Laguna. Ele passou no concurso e não pôde assumir. Então, o que nós tratamos do processo de embranquecimento é que alguns privilégios para pessoas que não sejam negras ou indígenas. E isso está claro. Você me dá um âncora de um programa de entrevista nas grandes redes de televisão. Me dá aí um grande empresário negro, me dá aí um candidato a presidente, me dá aí... Você começa a ver que mesmo o negro sendo 54% da população brasileira, ele ainda é 68% dos mais pobres do Brasil. Isso te levou a escrever, e é o livro que você tem aí, eu tinha visto antes de começar a entrevista, Abolição Inacabada. É uma pergunta. Sim. Lei Áurea. Lei Áurea, uma abolição inacabada? É isso. E eu tento discutir não a Lei Áurea, a assinatura em si, por mais que eu passe um pedacinho sobre ela, mas eu tento discorrer sobre as consequências da forma ao qual ela foi assinada. Porque não foi pensada em nenhum momento políticas públicas para inserir este grupo afrodescendente, negros, na economia que se desenvolvia a partir da República. Porque nós temos a abolição em 1888, mas nós temos a República em 1889. E se você pegar a Constituição de 1924, que é a primeira Constituição brasileira, não há uma linha que trate sobre os descendentes de africanos. E se você pegar a Constituição da República, que é de 1891, você também não vai pegar nenhuma linha que trate sobre a vida ou a possibilidade de desenvolvimento dos negros no Brasil, nem na colônia, muito menos na República. Esse assunto rende bem mais do que o livro que você escreveu, né? Tem alguma ideia de mais outros? Sim, eu estou acabando agora e torço que eu consiga finalizar o livro até para ser publicado no segundo semestre, que se chama Negritude, Construções e Desconstruções no século XXI, onde eu tenho trabalhado debatendo muito e tentando esclarecer as contradições e os problemas que o eurocentrismo tem trazido para a sociedade brasileira e mundial. No início eu te apresentei muito pouco, porque a tua atuação é bem maior do que o que eu falei aqui no início da entrevista. Você é da escola do Olodum. Sim. O que mais você faz sobre o movimento negro? Eu sou o coordenador geral da escola do Olodum, né? Primeira escola do Olodum fora de Salvador, no mundo. Sou presidente do Instituto Liberdade, que tem 34 anos, é aqui de São José. Tem um trabalho fantástico nos últimos 34 anos. Eu sou professor mestre, sou professor de Direito e Administração, sou policial civil e sou produtor cultural, então eu produzo muito dentro da cultura afrodescendente. A gente tem trabalhado bastante nesse sentido. E de madrugada você procura emprego? Não. Eu durmo pouco realmente, minha esposa fala isso. Marcos, a gente conversaria aqui bastante tempo, mas ficou faltando aqui o Finesse Black. O que é isso aqui? O Finesse Black, em dois minutos. O Finesse Black é um problema, né? Nós temos uma maioria de afrodescendentes no Brasil e não há empresas capazes de produzir produtos para cabelo dos negros que tenham desde o shampoo, condicionador, a máscara capilar e o leave-in.
Então nós da Escola do Olodum produzimos isso em Goiânia. Essa a marca é nossa, da Escola Olodum, a produção é de uma empresa em Goiânia. Os produtos também são rosas de alta qualidade, custam R$ 59,90, deve ser o preço mais barato do mercado, porque ele tem o objetivo de atingir o maior número de famílias negras, mestiças ou brancas que têm cabelo crespos. Então, esse é um produto construído para direcionar produtos a uma população que é marginalizada, já que, quase que de um modo geral, a indústria não pensa produtos para os cabelos como os meus, cabelos que são carapinhas, cabelos que têm sua especificidade. Esse produto é para cabelos crespos, serve tanto para mim como para pessoas mestiças e brancas que têm cabelos encaracolados. Marcos, o que me resta aqui são duas coisas. Primeiro, vamos combinar que numa próxima vez você vai voltar para completarmos esse assunto, porque ele não se esgota por si só. Sim. E segundo, te agradecer por ter vindo ao programa e participar desse bate-papo gostoso que a gente teve e muito ilustrativo. Eu que agradeço, é sempre importante os espaços que a gente conquista, e a Primer TV ela vem fazendo um trabalho muito antigo, de muito tempo, e eu quero parabenizar pela insistência e a resistência que essa TV tem em oferecer para a sociedade, de um modo geral, programas alternativos que por vezes nós não temos nas grandes corporações, que acabam fechando espaços como esse, tão importante para que a gente discuta temas tão sérios como racismo, a escravidão e a abolição da escravidão. Então eu que agradeço o carinho e a atenção e torço que Deus te dê muita saúde e sucesso. Para todos nós. E a revista Primer termina agora, mas volta na próxima edição. Tchau, tchau e até lá.